Mais uma aula de derivada parcial e a gente vai resolver essa questão aqui, uma questão legal. Considere uma função f de x, y, log natural de x à segunda mais y, obtenha a derivada de ordem 2 em relação a x da função. A segunda derivada que eu quero obter bem aqui. Ah, professor, na manha. Mas cuidado, bem aqui apareceu um log. Log natural dessa expressão bem aqui. Vamos fazer algumas revisões? É importante para você mandar bem. Primeiro, não esqueça, quando aparecer o log, você aprendeu lá, quem é a derivada do log natural? Ah, professor, log natural de x é 1 sobre x. Tudo bem. Mas quando é log natural de u, você não pode esquecer isso aqui. Anote aí. Log, tirar esse hack. Log natural de u, quem vai ser a minha derivada? É 1 dividido por u vezes u'. Então, não esqueça dessa jogada aqui. Repita. Derivada do log natural de u é 1 sobre u vezes u'. Aqui u' é esse? É a regra da cadeia. É vezes a derivada do que mudou. Quando é x, não precisa, é só 1 sobre x. Até se você colocasse, a derivada de x seria 1, por isso que a gente não coloca. Mas quando muda para outra função, coloque esse cara aí do lado, por favor. Então, coloque essa observação. Show de bola? Então, podemos já fazer aqui, depois eu reviso mais um detalhe. Vamos fazer a primeira derivada. A primeira derivada aqui é a derivada parcial. Esse é o símbolo que você vai utilizar. Derivada parcial de f em relação a x. Vou derivar a primeira vez. Derivada de log natural, você já sabe, é 1 dividido por u. Coloque um traço aqui. O meu 1 dividido por u. Esse u é aqui, ó, é o u, esse cara. É o x à segunda mais y. Então, você coloca x à segunda mais y. Só que ao lado, você não pode esquecer de colocar o meu u'. O que é o meu u'? É vezes a derivada do que mudou, do que deixou de ser o básico. Só que um detalhe, como estamos falando de derivadas parciais, você não pode colocar dessa maneira que você quer. Eu sei que você está doido para escrever isso aqui, ó. Você pode até pensar, mas para não perder ponto do seu professor, coloque o símbolo de derivada parcial. É a derivada desse cara em relação a x. Não sou eu que estou sendo enjoado, né? As notações matemáticas têm uma exigência, pede que você faça dessa maneira. Show de bola? Agora eu vou derivar esse meu cara. O que eu fiz aqui, esse u', se você ainda está bugado, nós chamamos isso aqui de regra da cadeia. Você deriva normal vezes a derivada da mudança. É a regra da função composta. Só que essa derivada de x à segunda em relação a x, de modo parcial, a derivada parcial, x à segunda é 2x. Você coloca 2x aqui. Derivada de 1 em relação a x, não tem x. Derivada constante, então ficaria 2x mais 0, que é apenas o 2x. Só que 2x vezes 1, você vai colocar 2x dividido por x à segunda mais y. Acabou a primeira parte. Você acabou de obter a primeira derivada. Só que não é isso que eu quero. Eu quero a derivada de ordem 2. A segunda derivada. O que é que eu faço? Eu considero isso aqui um novo exercício, esse meu resultado, e eu vou derivar novamente. Eu estou te dizendo que você tem que chegar agora aqui e fazer a derivada dessa minha função em relação a x. Que função? Essa função, 2x dividido por x à segunda mais y. Eu vou derivar esse cara em relação a x, que é a derivada da derivada, que é a derivada de ordem 2 que apareceu aqui. E agora precisamos de uma outra revisão, que eu não sei como é a tua história, como é que anda, né, a tua base aí do cálculo 1, mas você tem que saber derivar uma divisão. Vamos revisar?
Ah, professor, eu esqueci. Você pode me ajudar? Posso sim. Você vai fazer o seguinte. Quando você tem uma divisão U por V, é isso que eu estou comentando. Deixa eu colocar aqui. U dividido por V, como é que você deriva isso? Você coloca um traço bem aqui de divisão, deriva a primeira, repete a segunda, menos a primeira, derivada da segunda, dividido pelo quadrado da segunda, aquela de baixo, elevado à segunda. Só tenha atenção que isso aqui é a notação lá do cálculo 1, é a mesma regra, mas aqui eu estou falando de derivadas parciais. Então, você vem aqui ó, no esquema, coloca um tracinho bem aqui, escreva a nossa relação, deriva a primeira. Eu vou dizer aqui, eu não vou derivar ainda. Deriva a primeira, que é 2x em relação a x. Deixa eu mudar a cor para você, para ficar bem destacado e você entender o que eu estou falando. Deriva a primeira em relação a x. Repete a segunda. Vamos repetir a segunda. Colocar de vermelho aqui. X a segunda mais y. Dá uma respirada. Vê se está tudo certinho aí. Agora vem o quê? Menos a primeira, que é o meu 2x. Primeira, coloque aí 2x. Vezes a derivada da segunda. Só que a derivada parcial. Vezes a derivada em relação a x da segunda. Do segundo carinha da segunda função. Está aqui. Dividido pelo quadrado da segunda. X a segunda mais y elevado à segunda potência. Esse esquema aí. Agora é só você manter a calma que vai ser sucesso. Igual, vamos colocar aqui a nossa divisão. Quanto deu a derivada de 2x em relação a x? A derivada de 2x em relação a x deu o número 2, que multiplica x a segunda mais y. Menos 2x. Quem é a derivada parcial? Vou marcar para você. Derivada parcial de x a segunda em relação a x. Ah, prof, vai ser 2x. E a derivada de y em relação a x? Olha, de y em relação a x é zero. Então, não vai sumir esse cara. Aqui fica 2x, aqui ficaria o zero. Então, ficou somente 2x aí. Show? Dividido por x a segunda mais y elevado à segunda. Que não há necessidade de você desenvolver. A gente deixa assim mesmo. Se quiser, fique à vontade. Então, eu tenho o seguinte. Eu tenho que a minha derivada de ordem 2 da minha função f em relação a x, essa é a notação, em um ponto genérico, que foi a derivada da derivada, você vai colocar o nosso esquema aqui. Ah, aqui eu posso fazer um chuveirinho, esse com esse com esse, na manha 2x a segunda mais 2y, menos 2 vezes 2, 4, x vezes x, x a segunda. Embaixo, x a segunda mais y elevado à segunda potência. Agora, encerrou bem aqui que a minha derivada da minha função f em relação a x nesse ponto xy, vai ficar o seguinte esquema. Coloque aqui a nossa divisão. E você percebeu? Você pode fazer o seguinte aqui, 2y menos 4x a segunda mais 2x a segunda vai dar 2x a segunda. Sinais diferentes, conserva do maior módulo e subtrai. E aqui embaixo você só repete. Tá bom? Ah, professor, o que é aquilo que você falou que você pode resolver? É o produto notável. Você lembra que isso aqui? A mais B, deixa eu ver se não está cortando. A mais B elevado à segunda é o quadrado primeiro, 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Então, se você quiser, tem gente que quer. Se você quiser, você pode desenvolver esse cara. E quando você desenvolver, eu vou colocar aqui e você confere se está correto. Quadrado primeiro,
x à quarta mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, 2x à segunda y, mais o quadrado do segundo. E aí você sambou na questão, esse é o nosso resultado aí. Mas não é forçado, não. Normalmente a gente nem coloca. Coloquei para, de repente, você quer revisar como é isso, resolver esse carine aí. Uma questão muito interessante. Você deu para revisar essa história da derivada do log natural, derivada de uma divisão e mais ainda, derivadas parciais. Como é que eu vou utilizar esse conhecimento em derivada parcial? Te espero. Até a próxima. Epa, 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 não vai embora. Gostou dessa aula? Quer assistir mais conteúdo? Você tem aqui no canal Rapidola. Assista a nossa próxima aula aqui e nunca esqueça, deixa sempre seus comentários aí, seu joinha e sempre divulgue aqui o seu canal Rapidola.